Olá, esse é o meu vídeo de modelagem comparativa. E aqui eu fiz uma visão geral da escolha da minha proteína. Ainda não temos a estrutura 3D. E a minha proteína é o precursor da lectina tipo C. E essa lectina tipo C, ela é uma proteína que ela tem como ligante carboidratos. E ela é dependente do cálcio para fazer essa ligação. Essas lectinas, elas geralmente são sintetizadas no retículo endoplasmático como um precursor. E depois da remoção de um peptídeo sinal, ela é pós-traducionalmente processada na proteína madura. E o objetivo de eu escolher essa proteína é o tema do meu TCC, que é a avaliação do sinergismo entre a aroeira e o óleo da aroeira e o fungo entomopatogênico na mortalidade de Aedes aegypti. E essa lectina, ela está presente na aroeira e eu vi em alguns artigos que ela mostrou ação inseticida contra o Aedes aegypti. E elas são resistentes à degradação proteolítica no trato digestivo do inseto. A ligação que ela faz com moléculas glicosiladas no intestino do inseto interfere na função das enzimas digestivas que inibe a digestão e absorção de nutrientes, causando a mortalidade. Esses foram os 4 passos que todo mundo fez para modelagem comparativa: identificação do molde, alinhamento, construção dos modelos e validação dos modelos. Nós começamos no BLAST, colocamos a nossa sequência, selecionamos os 10 primeiros alinhamentos que apareceram. O que eu escolhi foi esse que está em roxo, por conta das características que ele apresentava em relação à identidade, gap, cobertura. Para mim foi o que, apesar de não ser o que tem a maior identidade, ele tem menos gaps, tem uma cobertura relativamente boa. E no PDB, eu pude ver informações que não tinham no BLAST, como o método e resolução, e a função também, apesar da função não ter me ajudado muito, porque a lectina ela tem várias funções, então a função aí nesse caso não foi primordial para a escolha. O método eu escolheria o de ressonância magnética nuclear, só que não consta resolução no programa, então eu não escolhi. E como todos os outros são raio-x, também não foi um critério para escolha. Então eu escolhi pela resolução, que foi a menor, e também foi a proteína que eu já tinha escolhido no BLAST. Fizemos o alinhamento entre as sequências, modelo e molde, no ProMouse, no Clustal e no BLAST. Eu anotei a identidade, gap e cobertura de cada um. O que eu achei melhor foi o BLAST, porque ele apresenta uma identidade superior aos outros, 0% de gap e uma cobertura relativamente boa. Apesar do ProMouse apresentar de 24 a 34% de identidade, não é um número tão exato quanto mostrou no Clustal e no Blast. E aí eu comecei a construção dos modelos. Esse foi o modelo que eu escolhi. Esse foi o modelo manual. E eu coloquei aí o GMQE e o QMA disco, mais pra frente eu vou explicar o que é. Esse é o modelo automático. E a modelagem por linha de comando pelo modeler, os arquivos que a gente já tinha, nós fizemos só modificação na descrição com o nome dos moldes e modelos. E a partir do terminal nós demos os comandos e foi construído os modelos. Então no final eu fiquei com esses moldes e esses modelos. E comecei a validação. A validação é para avaliar a qualidade do nosso modelo. Então, apesar de a gente ter feito em vários, todos têm o mesmo objetivo, apresentando respostas diferentes, em gráficos, em números,
mas todos eles têm o objetivo de avaliar a qualidade do modelo. No PsyPred, eu coloquei os 5 modelos, tá aí os 3 do Modeler, e aqui os 2 do manual e automático. Todos eles, a proteína parece estar tendo uma interação transmembrana, só que no próximo programa, que foi o TMHMM, eu pude ver, a partir desses números, que a minha proteína não faz interação transmembrana. No Malprobit, ele dá os resultados a partir do Ramachandran, e eu pude fazer essa análise de áreas favoráveis, permitidas e não permitida, e esse gráfico ele mostra os ângulos φ e ψ a partir da estereoquímica. Eu pude pegar essas informações. No ProCheck, que é essa parte só que está em vermelho, pelo gráfico de Ramachandran Plot também, peguei das áreas mais favoráveis, adicionalmente permitida, generosamente permitida e não permitida. Mais para frente, fiz o Verify 3D e o Prosa. Esses dois são programas que estão relacionados à energia, então eles mostram gráficos assim e gráfico de linha. Esses gráficos eles mostram em azul claro e em azul escuro qual método foi feito, se foi ressonância magnética nuclear e raio-x. No Modeler, ele me deu o DOP Score, que é um score de melhor modelo, e o primeiro foi o selecionado, que teve o melhor score. O GMQE e o QMAN Disco, eles são uma estimativa da qualidade do modelo global. E aí, o número tem que ser menor que 1. Quanto menor, melhor. No PyMol, eu fiz a comparação de cada modelo com cada molde e peguei o RMSD, que é a raiz quadrada do desvio quadrático médio, que também é preferível que seja menor que 1. E no CDD eu pude ver em relação ao domínio, em qual parte da proteína ele está, qual função. Só que a lectina tipo C, ela, como eu falei antes, ela tem várias funções. Então é meio difícil especificar para que ela serve. Só é possível a partir de determinado organismo ou espécie. Então ela tem como ligante carboidratos, que eu tinha falado. É um grupo composto principalmente por CTLDs, que é o domínio de lectina tipo C, eucarióticos, também tem alguns bacterianos, mas ainda não caracterizados funcionalmente. Esses módulos de ligação de carboidratos, eles são dependentes de cálcio. Outros também se ligam a ligantes de proteínas, lipídios, superfícies inorgânicas. As lectinas animais do tipo C, elas estão envolvidas em funções como organização da matriz celular, endocitose, ativação do complemento, reconhecimento de patógenos e interação célula-célula. Eles podem se ligar a uma variedade de ligantes e carboidratos, como manose, N-acetilglicosamina, galactose. E vários CTLDs se ligam a ligantes de proteínas e apenas algumas dessas interações de ligação são dependentes do cálcio. E esses CTLDs, eles se associam entre si através de várias superfícies diferentes para formar dímeros, trímeros ou tetrâmeros, dos quais os locais de ligação do ligante se projetam em diferentes orientações. Então, é uma proteína muito diversificada
com várias funções e presentes em vários organismos. E aqui eu vou falar do molde e o modelo que eu escolhi. O molde que eu escolhi foi o CJKS.1 K5.1 PDB e o modelo foi o modelo manual, que foi... E eu vou explicar o porquê. No Malprobit, o primeiro modelo que eu escolheria seria o 1, que apresenta 96,7% na área favorável e 100% na área não permitida. E o modelo que eu realmente escolhi, ele tem menos porcentagem na área favorável. Só que, indo para o ProCheck, na área não permitida, o modelo que eu escolheria, ele tem 0,8% na área não permitida. E o modelo que eu escolhi não tem, tem 0% na área não permitida, apesar de ter uma porcentagem menor na área mais favorável. No Verify e no Prosa, a porcentagem no Verify da que eu escolhi foi muito maior, mais de 10% do que o primeiro, que é o que eu escolheria no início. Então, eu comecei a preferir mais o modelo manual. E no Prosa também teve uma porcentagem boa. No Modeler, ele só apresentou a pontuação do que foi criado, do modelo que foi criado a partir do Modeler. Então, aqui eu não pude comparar muito um e outro, porque foram por métodos diferentes. Um foi o GMQ e o QMandisco, e o outro foi o DOPScore. Então, desses dois modelos, do manual e do automático, o manual foi que apresentou um GMQ melhor, e o QMandisco também, porque o automático nem apareceu. E aqui no Paimol, a partir do RMSD, que foi onde eu escolhi o molde, a partir do modelo que eu havia escolhido. Como eu escolhi o modelo manual, eu comparei nas duas tabelas, e o modelo manual com o 6JK5.1 teve um RMSD muito menor do que com o molde Chords. E essa aqui é a imagem que é do molde e modelo que eu escolhi. E se você for comparar a parte azul com a parte verde, elas estão quase bem sobrepostas, assim. Onde tem verde, tem azul. Então não tem tanta diferença entre o modelo e o molde em relação à estrutura. Então esses foram os motivos por eu ter escolhido esse. E obrigada.